Bom, para analisar o algoritmo Insertion Sort formalmente, a gente precisa associar cada linha do algoritmo a um custo computacional. Aqui no exemplo, nós associamos essas linhas às constantes, tá? Então, essas constantes, elas representam um custo. Por exemplo, a linha 1, que é o laço de repetição, a gente diz que ele tem um custo computacional C1. Agora, esse custo computacional, para ser calculado, a gente precisa levar em consideração quantas vezes essa linha 1 vai ser executada, né? A quantidade de vezes. Então, o laço for ele vai ser executado N vezes. Okay? Já a instrução da linha 2, ela tem um custo computacional associado que nós chamamos de C2. Agora, como essa linha 2 está dentro do laço for, ela está subordinada ao laço for, então nós dizemos que ela vai ser executada N menos uma vezes. Porque não esqueça que a última execução do laço for é a verificação da condição de parada, certo? Então, as linhas subordinadas a elas são sempre executadas N menos uma vezes. Bom, a linha 3 aqui no exemplo é um comentário, então o custo computacional é zero, né? Nós não levamos em consideração a execução de comentários, então a gente não vai levar em consideração isso daqui. Já na linha 4, que é o incremento do contador, a gente tem um custo computacional associado que nós chamamos de C4. E como essa linha 4 está subordinada ao laço for, nós também falamos que ela vai ser executada N menos uma vezes. A linha 5, que é um comando de repetição, né, que chamamos de while, ela vai ter um custo computacional associado que nós chamamos de C5. Agora o laço while ele é indeterminado, a gente não sabe quantas vezes ele vai ser executado. Então nós falamos que ele vai ser executado TJ vezes. TJ vezes. Agora, como esse laço while está subordinado ao laço for, ou seja, ele está dentro do escopo do laço for, então as TJ vezes do laço while vão ser executadas N vezes. Então a gente representa essas N vezes pelo somatório, né? De J igual a 2 a N. Percebo que esse somatório J igual a 2 a N nada mais é do que a representação do nosso laço for. Okay? As instruções dentro do laço while vão ser executadas TJ menos uma vezes, só que também estão subordinadas ao laço for, então elas vão ser executadas N vezes, representada pelo somatório. Por fim, a instrução também possui seus custos computacionais associados, respectivamente C6 e C7, ok? Por fim, a instrução da linha 8 tem um custo computacional associado C8, e como ela não está mais subordinada ao while, ela vai ser executada somente N menos uma vezes, porque está subordinada ao laço for. Bom, então para todo algoritmo é importante você sempre, para cada linha, associar um custo computacional e verificar quantas vezes essa linha vai ser executada no seu algoritmo. Bom, se isso for determinado, você coloca N ou N menos 1 se estiver subordinado ao laço. Se for indeterminado, como é o caso do laço while, TJ vezes, porque a gente não sabe quantas vezes, e a representação do somatório, porque ele está subordinado ao laço for. E a gente precisa contar, né, quantos TJ vezes isso vai ser executado. Bom, a partir dessa anotação de custo computacional e quantas vezes cada um desses custos vão ser executados, a gente pode construir a expressão que representa o custo computacional desse algoritmo. Para a gente construir essa expressão, eu peço que você anote esse custo computacional de cada linha, bata uma foto, tire um print ou escreva no caderno, porque a gente vai precisar, né, desse slide especificamente para desenvolver a nossa expressão de custo computacional do algoritmo Insertion Sort. Ok? Então, anotem aí esse slide, tirem uma foto dele, porque a gente vai utilizar. Então, aqui, olha, para determinar o custo computacional do algoritmo Insertion Sort para, vou chamar de TN, então, custo computacional para N dados de entrada, nada mais é do que
C1, que é o custo computacional da linha 1, vezes a quantidade de vezes que essa linha vai ser executada. Que nesse caso, deixa eu voltar aqui, é N, né? C1N mais o custo computacional da linha 2 vezes a quantidade de vezes que ela vai ser executada, N menos 1, mais a linha 3, o custo computacional da linha 3 é zero, porque era comentado, a gente despreza, ok? O custo computacional da linha 4, C4, vezes a quantidade de vezes que ela vai ser executada, N menos 1 vezes, mais o custo computacional da linha 5, vezes a quantidade de vezes que ela vai ser executada, que nesse caso é o somatório de 2 até N TJ vezes, porque é o laço while, mais da linha 6, o custo computacional, vezes a quantidade de vezes que ela vai ser executada, que é o somatório de 2 até N de TJ menos 1, mais da linha 7, custo computacional da linha 7, também o somatório J2AN de TJ menos 1, mais o custo computacional da linha 8, C8, N menos 1. Ok? Então, a expressão que representa para N valores de entrada, a expressão que representa o custo computacional do algoritmo Insertion Sort seria esta aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Analisar o custo computacional, né, desta entrada, o comportamento para o melhor caso, como nós fizemos empiricamente, o pior caso e o caso médio, com entradas aleatórias. Então, no melhor caso, né, a gente tem quando a entrada já está ordenada. Quando a entrada já está ordenada, nós analisamos empiricamente que esse laço while só vai ser executado uma única vez, que é para verificar que a condição parou. Então, no melhor caso, TJ é executado apenas uma vez. Tá? Então, a gente tem que, no melhor caso, TJ é igual a 1. Só é executado uma vez. O laço while verifica a condição de parada e se encerra porque as entradas já estão ordenadas. Então, neste caso, quando TJ é igual a 1, o custo computacional do algoritmo seria igual a C1N mais C2N menos 1 mais C4N menos 1 mais C5. C5 eu vou reescrever passo a passo para a gente verificar onde é que se chega, tá? Então, C5 seria o somatório de J2 até N, TJ valendo 1, de 1, mais C6 vezes o somatório de J de 2 até N, TJ vale 1, então 1 menos 1, mais C7, desculpa aqui, C7, o somatório J de 2 até N de TJ menos 1, mas TJ vale 1, então 1 menos 1, mais C8, N menos 1. Então, nesse caso, observe aqui que o somatório de 1, de 2 até N, nada mais é do que somar 1 N vezes, então é igual a N. E aqui, 1 menos 1 é igual a 0. Então, somar o 0 N vezes, o somatório dá 0. 0 vezes uma constante é igual a 0. Então, neste caso, essas duas parcelas elas são inexistentes no melhor caso. O que significa que as linhas 6 e 7, que estão dentro do laço while, aqui, olha, nunca serão executadas. Isso é óbvio, porque as entradas já estão ordenadas, esse laço sempre vai só executar a condição de parada. Então, por isso, essas parcelas são canceladas. Reescrevendo isto aqui, nós podemos dizer, então, que no melhor caso,
né? No melhor caso, quando o TJ está sendo igual a 1, o custo computacional do insertion sort é C1 de N mais C2 de N menos 1 mais C4 vezes N menos 1 mais C5 de N, C6 e C7 foram cancelados, mais C8 de N menos 1, tá? Isolando N, a gente pode reescrever isto desta forma. Tn é igual a, colocar entre aspas, C1 mais C2 mais C4 mais C5 mais C8 de N, né? Todas essas constantes que multiplicam N, estou isolando N, menos aí as constantes de C. C2 mais C4 mais C8. Então, se eu chamar isto aqui, essa somatória dessas constantes aqui, ó, de A, e posso chamar essas aqui de B. Então, chamando essa de A e essa de B, a gente tem que Tn é igual a N menos B. Então, percebam que, no melhor caso, o custo computacional do insertion sort é representada por uma função de primeiro grau. Por isto que na análise empírica nós observamos que quando as entradas já estão ordenadas, a curva é representada por uma reta crescente, porque nós temos aqui na análise formal que no melhor caso a complexidade do algoritmo insertion sort é representada de forma linear. Ok? Agora vamos realizar a análise para o pior caso. No pior caso do algoritmo insertion sort, o laço while vai ser executado até o elemento chave chegar na primeira posição da lista, ou seja, o laço while vai ser executado o máximo de vezes possível. Para a gente entender quantas vezes ele vai ser executado, vamos voltar àquela nossa figura do exemplo. Tá? Então, olha só, a cada iteração, o J, que é a nossa chave, representada aqui pelos quadrados verdes, né, é a posição atual que eu quero verificar a possibilidade de permutação. Então, no pior caso, ele sempre vai permutar até chegar à cabeça da fila. Então, como a posição verde é representada pelo J, no pior caso, ele sempre vai executar J vezes, que é a verificação de permutação com os elementos da frente. O laço while vai ser executado J vezes no pior caso. Então, neste caso aqui, olha, nós temos que o custo computacional TJ é igual a J. O pior caso do algoritmo é este. Então, Tn é igual a C1N mais C2N menos 1 mais C4N menos 1 mais C5 somatório J2 até N de J, porque TJ é igual a J, mais C6 somatório J2 até N de J menos 1 mais C7 somatório J2 até N de J menos 1 mais C8 de N menos 1, tá?
Agora a gente pode reescrever esses somatórios utilizando a propriedade de sequência finitas, né, de progressões de sequência finitas. Então, a gente pode reescrever o somatório J2 de N de J da seguinte forma. Esse somatório é igual a N mais 1 dividido por 2 menos 1, porque o J está começando em 2. E já o somatório de Jt2 de N de J menos 1 é igual ao somatório de N menos 1 dividido por 2. Então a gente pode reescrever esses somatórios desta forma. E é o que vamos fazer. Então, reescrevendo, nós temos que o custo computacional do insertion sort, no pior caso, é igual a C1 de N mais C2 de N menos 1 mais C4 de N menos 1 mais C5 de N mais 1 sobre 2 menos 1 mais C6 de N menos 1 sobre 2 mais C7 de N menos 1 sobre 2 mais C8 de N menos 1. Ok? Agora nós podemos isolar o N, né? Nós podemos isolar o N e fazer da seguinte forma. Tn é igual. Aí nós vamos isolar as constantes, né? Fazendo a propriedade distributiva. C5 sobre 2 mais C6 sobre 2 mais C7 sobre 2 de N ao quadrado mais, agora os N's, C1, C2, C4, C5 sobre 2 menos C6 sobre 2 menos, vou colocar aqui embaixo, tá? C7 sobre 2 mais C8 de N menos, agora só as constantes, C2 mais C4 mais C5 mais C8. Ok? Então, fazendo a distribuição, nós temos esta representação. Aí, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Chamar esta parcela de constantes de A, essa aqui de B e esta aqui de C. Desta forma, nós temos que, no pior caso, o custo computacional do algoritmo insertion sort para uma entrada de tamanho n é igual a AN ao quadrado mais BN menos C. Então, percebam que na análise formal nós representamos o custo computacional do algoritmo insertion sort como uma função quadrática. E isto é comprovado pela análise empírica quando nós observamos lá no nosso plot, né, um comportamento de uma função quadrática na curva. Então, a análise empírica ela está de acordo com a nossa análise formal. No próximo vídeo, nós vamos analisar o comportamento do algoritmo insertion sort no caso médio, quando as entradas são realizadas de forma aleatória, estão dispostas de forma aleatória.